Cone, eu recebi agora há pouco aqui pela imprensa que teve uma discussão entre o presidente da diretoria, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, inclusive até com troca de acusações, coisas muito sérias relacionadas até questão envolvendo comando, e essa reunião foi suspensa ou cancelada, não sei qual que é a palavra correta, inclusive com a utilização do artigo 45 da reforma do Estatuto, que é jogando diretamente para os sócios decidirem. Cascone, primeiramente para você, que eu vi que você declarou que é a favor do fiel torcedor ter direito a voto. E isso é importante demais, é o que tem que ser feito como principal mudança dentro do clube. Mas assim, na sua visão, como que você vê o que era para ter sido uma reunião de algo que poderíamos tratar como total prova de democracia dentro do clube e necessidade de administração mesmo, terminar dessa forma? Mais uma vez, boa noite e obrigado aí por aceitar nosso convite, Cascone. Boa noite, capitão. Boa noite, os espectadores aí do canal. Parabéns pelo trabalho. Eu acompanho bastante toda a sua história, sua Obrigado, trajetória. Cascone. Sou seu fã e agradeço a oportunidade do espaço aqui. Peço desculpas, estou um pouco rouco, estou doente. E o fato é que, sendo muito breve aqui, até para não tomar muito tempo, o que aconteceu foi que a sessão ia se iniciar, um momento importante para a história do Corinthians, um momento que a gente está clamando por muito tempo para ter alterações estatutárias, para ter mais, para endurecer as regras em relação à governança, moralidade, a transparência, né? Buscar o profissionalismo que o Corinthians precisa e também, principalmente, no meu entendimento, democratizar o clube, que era garantir o direito do fiel torcedor contribuinte poder votar também nas eleições já em 2026. Essas são minhas posições. Aí, em reunião, infelizmente, o presidente Osmar pediu a palavra, fez algumas acusações muito sérias em relação ao presidente do Conselho Deliberativo. Eu não vou falar sobre as acusações, com todo respeito, capitão, porque eu acho que quem acusa alguém tem que provar, e eu não sei se são verdadeiras, né, as acusações. O presidente Osmar tem o direito de provar, e o presidente Romeu Tuma vai ter o direito também de se defender. Então eu não quero entrar no mérito, porque eu não sei se elas são verdadeiras ou não, e eu não vou fazer juízo de valor disso. Seria muito temerário da minha parte ficar reproduzindo coisas que eu não presenciei, né, a não ser a fala entre os dois, a acusação do Osmar contra o Tuma. E a partir daí virou uma grande confusão, e infelizmente o Romeu Tuma acabou suspendendo a sessão e disse que ia mandar para a Assembleia. Infelizmente, não é isso o meu entendimento, não concordo. Acho que o Conselho tem que votar essas propostas de alteração estatutária e depois ser remetidas para a Assembleia, porque também, com todo respeito, tinha muita coisa ali que, não, que tinha que ser discutida ainda, né, no sentido que precisava aperfeiçoar um pouco mais a redação ou tomar algumas decisões do que ia ser encaminhado para a Assembleia, para justamente que a Assembleia pudesse deliberar sobre a proposta de reforma estatutária. Cascone, para não tomar seu tempo, igual você comentou que está doente, só mais um detalhezinho que eu gostaria que você respondesse para nós. O artigo 45 joga toda a responsabilidade para o associado. Analisando os principais pontos, como por exemplo, tem algumas coisas relacionadas até à possibilidade de SAF, que vai ter que, mais cedo ou mais tarde, por causa da legislação, o Corinthians vai ter que se atualizar em relação a isso. Mas assim, batendo na tecla do voto do fiel torcedor, isso já é uma opinião minha, tá? Não, não é o que eu quero que você responda, mas para mim, isso não seria aprovado pela maioria dos conselheiros, que a maioria não querem. Mas assim, você vendo diretamente indo para os associados, já tendo uma dificuldade muito grande para que o associado aprove esse aumento da quantidade de pessoas para tomar as principais decisões do clube. Como que você vê isso já sendo mandado diretamente para a Assembleia dos Sócios, ainda inclusive de um estatuto que já não é reformado, atualizado há muito tempo, e ainda para pegar um gancho, nós estamos vivenciando ainda. Eu acredito que o Corinthians chegou no momento de uma intervenção judicial. Como que você imagina para a justiça vendo duas consideradas autoridades do clube discutindo de uma forma de algo que era para ter terminado essa reunião com uma solução e o clube à beira de uma intervenção? Você acha que isso não coloca ainda mais motivos se pensando nessa intervenção judicial, Cascone? Porque, para mim, o que foi feito hoje pelo Tuma e pelo Stabile
Para mim foi decretada a intervenção, cara. Capitão, vamos lá. Eu sei que às vezes o que eu falo, as pessoas acabam até interpretando de forma equivocada, mas eu também não posso criar ilusão na torcida. Eu não gosto de ficar especulando coisas e também iludindo, porque o torcedor corintiano sofre demais. Eu sei que a gente tem na essência sofrimento, que a gente gosta de sofrer, né? Parece que a gente gosta de ganhar os jogos de forma sofrida, né? E eu sei que parece estar no nosso DNA mesmo, mas o fato é que eu também não posso ficar iludido com esse sofrimento que a gente está passando. Intervenção judicial vai ter limites também. Vamos supor que hoje o Ministério Público peça e o juiz deu uma intervenção judicial. O que aconteceria aqui? Viria um administrador judicial que iria fazer o que na sequência? Novas eleições, de acordo com as regras estatutárias que estão presentes. É isso que o administrador judicial vai fazer. Entendeu? Ah, mas o administrador vai mandar fazer auditoria, fazer isso, fazer aquilo. Com todo respeito, já todos que se o Corinthians quiser fazer algo de fato aqui, tudo aqui pronto. O Corinthians tem como verificar todas as questões de eventuais desvios, etc. Né? Não é o administrador judicial que vai conseguir tocar isso desse jeito. E até porque ele tem um mandato, ele vai ter que fazer as eleições. Ele não pode ficar 1 ano, 2 anos aqui na direção do clube. Ele tem que fazer uma eleição de acordo com a regra estatutária e de acordo com os candidatos que podem ser candidatos, de acordo com os eleitores que podem votar. Ele não pode promover uma alteração estatutária, entendeu, capitão? O administrador judicial. Então tem limites uma intervenção judicial. Eu tenho dúvidas, inclusive, porque também sentar na cadeira de presidente do Corinthians não é uma coisa fácil. Tem que tomar uma série de decisões muito duras todos os dias e ousadas muitas vezes, porque você tem uma saída de recursos maior que uma entrada hoje, por causa do tamanho da nossa dívida. Então você tem mais contas para pagar do que dinheiro a receber todos os meses ou todos os dias, vai? Vão todos os meses para você tentar estabelecer ali uma questão cronológica. Então, realmente é muito difícil, né? Então, o administrador judicial tomaria esse tipo de decisão? Arriscaria? Eu tenho minhas dúvidas também, né? Porque o administrador judicial, ele sabe, eu não quero ser responsabilizado por tomada de decisão aqui. Sentar na cadeira, eu falo, ó, tanto Augusto como Osmar, quem sentou, Andrés, eles tomaram decisões difíceis. Certas ou erradas é um outro problema. Se houve desvios, a Comissão de Ética tem que apresentar logo, dar andamento nesse processo para que a Assembleia, o Conselho e a Assembleia possam votar o mais rápido possível. É assim que eu penso, né? Eu não sou a favor de nenhuma passar o plano para ninguém, não. Acho que qualquer pessoa que teve desvio de conduta, se apropriou de recurso do Corinthians, tem que ser punido, né? Mas tem que ter o devido processo legal, o processo precisa andar. É isso que eu defendo sempre, né? Então, voltando na intervenção judicial, infelizmente ou felizmente, existe um limite para as coisas, né? Não tem toda essa autonomia como as pessoas acham que vai ter. Então, a gente não pode criar ilusões em relação a ela. Então, eu não quero aqui ficar frustrando mais uma vez o torcedor corintiano. Eu estou frustrado hoje. Se eu te falar qual que é o meu sentimento hoje, de frustração, de tristeza. Porque eu vim aqui, além de ter vindo em todas as audiências públicas, com uma exceção de uma, que eu tive uma audiência que acabou às 6 da tarde em Campinas, eu não consegui chegar aqui a tempo, né? E até justifiquei minha presença. Eu vim aqui, vim para discutir, vim para debater, vim para tentar avançar e construir um novo estatuto que garantisse essa governança, essa transparência, essa moralidade e que garantisse o voto do fiel torcedor também, dentre outras coisas mais aí, né? Que é diminuir o tempo de carência para poder votar do sócio do clube, né? Então, infelizmente, tô muito frustrado, capitão, não vou, tô triste, cara, porque realmente, assim, é um sofrimento a gente vê por tudo que a gente está passando, sangrando, né? É, a instituição perde demais, cara, perde demais, realmente, assim, é uma decepção. Eu acho que todo mundo aqui precisa ter mais responsabilidade com o clube, né? Eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade. Infelizmente, o resultado de hoje é uma decepção e cria um sentimento de frustração para a torcida corintiana. Agora, eu sou sempre otimista, capitão. Nós temos que lutar, cara. Eu falo, todos os corintianos têm que se unir, todos que amam o Corinthians de fato têm que se unir para tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians é muito grande para estar passando o que está passando, para estar nas condições que está. Então eu defendo a união de todos os corintianos, de todos que amam o Corinthians. Cara, eu sou torcedor também. Eu não moro em São Paulo, moro em Campinas. Já falei isso diversas vezes. Eu respeito muito os associados do clube, claro, respeito quem frequenta o Parque São Jorge.
tem muito pai e mãe de família aqui, trabalhador, trabalhadora, que luta todos os dias para trabalhar e depois vem aqui usar como espaço de lazer, tá tudo certo. Mas tem coisas aqui que o Corinthians se tornou, desculpe, o Corinthians se tornou um fenômeno social tão grande, a repercussão do futebol ficou tão grande, que não dá mais para ficar só dentro do Parque São Jorge. A gente precisa entender isso, né? E respeitar. E eu comprei o título, eu sou privilegiado, eu tive uma condição financeira para poder comprar um título e pagar a mensalidade, porque não é fácil para um trabalhador, para uma trabalhadora, pagar, Com gastar certeza. R$ 2.000 num título, pagar uma mensalidade de 240, que é o individual, 300 e pouco, 220 familiar, né? E não é fácil para as pessoas, é muito dinheiro, né? Nós estamos falando aí de um quinto do salário mínimo. Então, realmente, eu sei o quanto é difícil para o torcedor e torcedora corintiana se fazer presente aqui, querer se manter nesse processo eleitoral. Por isso que eu defendo mudar as regras. Nós precisamos incluir. Porque no final do dia, quando a gente vai na arquibancada, todo mundo se abraçar para gritar, para cantar o Poropopó, é todo mundo junto, não é? Então, por que Exato. não tem que estar todo mundo junto aqui na decisão do futuro do clube, do futebol? Se o Corinthians usa da sua torcida, usa da sua força para conseguir os grandes patrocínios, os direitos de transmissão, para garantir sua bilheteria alta, para você garantir aí a energia e que empurra a massa, que faz com que o Corinthians decida jogos sempre no final, que a gente consegue grandes viradas. Se a gente usa essas pessoas para isso, por que elas não podem participar do processo de decisão do clube? Eu não estou falando que elas não têm que pagar algo como os outros aqui. Não é isso. Mas a gente tem que dar oportunidade, né, de ampliar, de democratizar o clube. É assim que eu penso, cara. E é um desabafo, mas nós temos um chamado a toda a torcida corintiana para continuar acreditando, lutando até o fim. A nossa história é de sofrimento e de luta, que ela se confunde com a história do povo brasileiro, do trabalhador e trabalhadora brasileira. Então nós temos que continuar lutando, a gente tem que acreditar até o fim. Nós temos que virar esse jogo. Todos aqueles corintianos e corintianas que querem mudar o Corinthians precisam se unir para mudar. Então, esse é o chamado que eu faço. Cascone, só para você concluir, essa parte do Tuma ter mandado direto para a Assembleia, como que você vê isso? Você acha que. Capitão, não, para mim ele não pode fazer isso, no meu entendimento, tá? Mas foi o Então, que ele assim, fez. Foi o que ele realmente fez. capitão, assim, volto a te dizer, o que ele fez ali, não conta nem, ele não pode decidir sozinho, ele não é o dono do clube, ele é o presidente do Conselho Deliberativo, ele só ouviu o plenário do Conselho Deliberativo, ele não ouviu, não colocou em votação isso, certo? Então ele não poderia fazer isso, no meu entendimento. Ele não tem esse Entendi. poder soberano, nem ele, nem o Osmar, nem ninguém, nem qualquer pessoa que esteja na presidência da diretoria, nem do Conselho Deliberativo tem esse poder absoluto, né? Isso é antidemocrático, na minha opinião. Então, claro, ele estava nervoso, cabeça quente, né? A situação foi muito constrangedora, claro, triste, né? Frustrante, mas então não vou ficar julgando as pessoas por isso. Mas o que eu posso dizer é que, no meu entendimento, não tem validade sem envio para a Assembleia Geral.